Daniel Fontinelli era um homem que tinha tudo. Aos 36 anos, ele era o CEO da Fontinelli Motors, uma das maiores fabricantes de carros de luxo do mundo. Sua vida era um equilíbrio perfeito entre poder, riqueza e influência. No entanto, sua vida pessoal não era tão impecável quanto seus negócios. Após um divórcio conturbado, ele encontrou refúgio nos braços de Helena Lancaster, uma mulher de 39 anos que carregava consigo as marcas de uma vida cheia de desafios. Helena havia se tornado mãe muito cedo, aos 19 anos, quando engravidou de Sarah, fruto de um relacionamento juvenil com seu ex-marido. Na época, os dois jovens decidiram assumir a responsabilidade e criar a filha juntos, mas os sonhos de Helena foram deixados de lado. O casamento, que começou com promessas de amor eterno, logo se transformou em um campo de batalha. As brigas eram constantes, e a agressividade do ex-marido tornou a convivência insustentável. Helena decidiu sair da relação e criou Sarah sozinha. Sarah, agora com 20 anos, uma jovem bonita, magra, de cabelos longos e escuros que caíam em ondas perfeitas sobre seus ombros. Ela tinha um charme natural que atraía olhares por onde passava. Estudante de design de moda, Sarah era inteligente, independente e cheia de sonhos. Helena sempre fez questão de dar à filha tudo o que não teve, mas deixou faltar o principal: amor, carinho e atenção. Helena Lancaster conheceu Daniel Fontinelli em um evento de caridade. Ele era charmoso, confiante e parecia genuinamente interessado nela. Após meses de cortejamento, Helena decidiu dar uma chance ao relacionamento. Daniel era diferente de seu ex-marido. Ele era estável, bem-sucedido e parecia disposto a cuidar dela e de Sarah. Quando ele propôs que se mudassem para sua mansão, Helena viu isso como uma oportunidade para dar uma vida melhor à filha. Sarah estava relutante, mas aceitou para apoiar a mãe. A mudança para a mansão de Daniel foi um choque para Sarah. A casa era enorme, luxuosa e impessoal. Daniel era gentil com Helena, mas Sarah sentia que ele a observava de maneira estranha. Enquanto isso, Helena estava cada vez mais ocupada com o trabalho. Ela havia sido promovida e viajava constantemente, deixando Sarah sozinha com Daniel por longos períodos. Sarah tentou se adaptar, mas a ausência da mãe e a presença constante de Daniel a deixavam desconfortável. Com Helena frequentemente ausente, Daniel começou a se aproximar mais de Sarah. Ele fazia elogios sobre sua aparência, dizendo que ela era diferente das outras garotas. Sarah tentava evitar ficar sozinha com ele, mas era difícil em uma casa tão grande. Ela começou a se sentir como se estivesse sendo observada o tempo todo. Com Helena frequentemente ausente devido ao trabalho, Sarah começou a passar mais tempo sozinha com Daniel. No início, ela se sentia desconfortável com os elogios que ele fazia sobre sua aparência. "Você é muito bonita, Sarah", ele dizia, com um sorriso que parecia carregar algo mais. Ela tentava ignorar, mas os olhares dele eram persistentes, e aos poucos, ela começou a notar coisas que antes passavam despercebidas. Daniel era um homem bonito, sem dúvida. Aos 36 anos, ele mantinha um físico atlético, resultado de horas na academia. Seus olhos eram intensos, e ele tinha uma presença que dominava qualquer ambiente. Sarah, que nunca havia tido um relacionamento sério ou sequer se permitido se interessar por alguém, começou a se questionar. Por que ela se sentia tão perturbada com a atenção dele? Era medo? Ou seria algo mais? Uma noite, enquanto Helena estava em uma viagem de negócios, Daniel preparou um jantar para os dois. Ele cozinhou pessoalmente, algo que Sarah não esperava de um homem como ele. A mesa estava posta com velas e um vinho caro, e ele serviu a Sarah com um cuidado que a fez sentir especial. "Você merece ser tratada como uma princesa", ele disse, brindando com ela. Sarah sentiu-se confusa. Por um lado, ela sabia que aquela situação não era comum entre um padrasto e uma enteada. Por outro, havia algo em Daniel que a atraía. Ele era atencioso, charmoso e parecia genuinamente interessado nela. Quando ele a olhava, ela sentia um frio na espinha, mas também uma curiosidade que não conseguia ignorar. Naquela noite, deitada em sua cama, Sarah não conseguia dormir. Sua mente vagava para Daniel. Ela imaginava como seria se ele a tocasse, se a beijasse.
Esses pensamentos a envergonhavam, mas também a excitavam. Ela nunca havia estado com nenhum homem, e a ideia de se envolver com alguém como Daniel, tão experiente e confiante, era ao mesmo tempo assustadora e fascinante. No dia seguinte, Sarah evitou Daniel o máximo que pôde. Ela passou o dia fora de casa, tentando se distrair com os amigos e o estágio. Mas, ao voltar para a mansão, ele estava lá, esperando por ela. Sarah, precisamos conversar, ele disse, com um tom de voz suave, mas firme. Ela hesitou, mas acabou concordando. Eles se sentaram na sala, e Daniel começou a falar sobre como ele se sentia sozinho quando Helena estava viajando. Você é a única pessoa que realmente me entende aqui, ele disse, olhando-a nos olhos. Sarah sentiu-se encurralada, mas também intrigada. Ela sabia que aquilo era errado, mas não conseguia negar que havia algo em Daniel que a atraía. Quando ele se aproximou e colocou a mão no rosto dela, Sarah não se afastou. Ela sentiu o coração acelerar e uma mistura de medo e desejo tomou conta dela. Você é tão especial, Sarah, ele sussurrou, antes de se afastar, deixando-a confusa e cheia de dúvidas. Naquela noite, Sarah não conseguiu parar de pensar em Daniel. Ela se imaginou nos braços dele, sentindo o toque dele, o beijo dele. Essas fantasias a envergonhavam, mas também a faziam sentir-se viva de uma maneira que ela nunca havia experimentado antes. Ela sabia que aquilo era perigoso, mas não conseguia evitar. Daniel era como um vício, e ela estava começando a se perder nele. Sarah chegou da faculdade exausta. O dia havia sido longo, com aulas, trabalhos em grupo e o estágio na empresa de moda. Ela mal conseguia esperar para tomar um banho quente e relaxar. Ao entrar na mansão, notou que Daniel não estava em casa. Ele havia deixado um bilhete na cozinha dizendo que teria uma reunião até tarde. Sarah sentiu um misto de alívio e decepção. Ela não queria admitir, mas a ausência dele a deixou um pouco vazia. No banheiro, ela ligou o chuveiro e deixou a água quente cair sobre seu corpo, relaxando os músculos tensos. Enquanto o vapor subia, sua mente começou a vagar. Os pensamentos sobre Daniel, que ela tentava reprimir durante o dia, voltaram com força total. Ela se lembrou do jeito como ele a olhava, da maneira como sua voz ficava suave quando falava com ela, e daquele toque breve, mas intenso, no seu rosto. Sarah fechou os olhos e deixou a água escorrer por seu corpo enquanto suas mãos deslizavam pela pele. Ela nunca havia se permitido explorar seu próprio corpo dessa maneira, mas naquele momento, a necessidade era maior que a vergonha. Sua mente estava cheia de imagens de Daniel, suas mãos fortes, seu olhar penetrante, o jeito como ele parecia saber exatamente o que dizer para deixá-la confusa e excitada ao mesmo tempo. Ela se imaginou nos braços dele, sentindo o calor do seu corpo contra o dela. Sua respiração ficou mais pesada, e ela permitiu que suas mãos explorassem lugares que nunca havia tocado com tanta intenção. O prazer foi crescendo, e ela não conseguia mais parar. Era como se toda a tensão acumulada nos últimos meses estivesse sendo liberada naquele momento. Quando o clímax chegou, Sarah segurou na parede para se apoiar, sentindo-se ao mesmo tempo aliviada e envergonhada. Ela sabia que aquilo era errado. Daniel era o namorado da sua mãe, seu padrasto. Mas, naquele momento, ela não conseguia se importar. O desejo havia falado mais alto. E ela havia se permitido sentir algo que nunca havia experimentado antes. Ao sair do banho, Sarah se olhou no espelho embaçado. Seu rosto estava corado, e seus olhos brilhavam com uma mistura de culpa e satisfação. Ela se vestiu rapidamente e foi para o quarto, tentando se distrair com o celular. Mas os pensamentos sobre Daniel não iam embora. Ela se perguntava como seria se ele estivesse ali, se ele a tocasse da maneira que ela havia imaginado. Horas depois, Sarah ouviu a porta da mansão se abrir. Era Daniel, voltando da reunião. Ela ficou paralisada, ouvindo seus passos no corredor. Ele parou em frente ao quarto dela e bateu levemente na porta. Sarah, você está acordada? Ele perguntou, com uma voz suave que fez seu coração acelerar. Ela hesitou, mas acabou respondendo. Sim, estou. A porta se abriu, e Daniel apareceu na entrada. Ele estava de terno, mas a gravata estava solta, e ele parecia cansado. Tudo bem?
Você parece distante ultimamente, ele disse, entrando no quarto sem ser convidado. Sara sentiu-se encurralada, mas também excitada. Ela sabia que deveria pedir para ele sair, mas não conseguia. Em vez disso, ela apenas balançou a cabeça. Estou bem, só cansada. Daniel se aproximou e sentou na beirada da cama dela. Sabe, eu me preocupo com você. Você é muito importante para mim, Sara. Ela sentiu um frio na espinha, mas também uma onda de calor que subiu pelo corpo. Ele estava tão perto. E ela podia sentir o cheiro do seu perfume. Sem pensar, ela se inclinou para a frente, e por um momento, seus lábios quase se tocaram. Mas então, a realidade bateu. Sara recuou, sentindo-se envergonhada e confusa. Daniel, isso não está certo, ela disse, com uma voz trêmula. Ele sorriu, mas não se moveu. Às vezes, o que sentimos não precisa fazer sentido, Sara. Só precisa ser real. Ela não sabia o que dizer. Parte dela queria ceder, mas outra parte sabia que isso destruiria tudo. Antes que ela pudesse reagir, Daniel se levantou e saiu do quarto, deixando-a sozinha com seus pensamentos conflitantes. Naquela noite, Sara não conseguiu dormir. Ela sabia que estava se aproximando de um limite perigoso, mas não conseguia evitar a atração que sentia por Daniel. O desejo proibido havia se tornado uma parte dela, e ela não sabia como lidar com isso. O dia seguinte começou com uma ligação de Helena. Sara atendeu o celular ainda sonolenta, esperando ouvir a voz animada da mãe dizendo que estava a caminho de casa. Em vez disso, Helena parecia estressada. Sara, querida, vou ter que ficar mais um dia. Alguns problemas surgiram aqui, e precisam da minha atenção. Você vai ficar bem sozinha, não vai? Sara sentiu um nó na garganta. Ela não estava sozinha. Daniel estava lá. Mas ela não mencionou isso, apenas respondeu. Tudo bem, mãe. Cuide-se. A conversa foi curta, e logo Helena desligou, deixando Sara com uma sensação de vazio. Ela sabia que a mãe estava ocupada, mas a ausência prolongada dela só aumentava a tensão que Sara sentia em relação a Daniel. O dia passou rápido. Sara tentou se manter ocupada, focando nos estudos e em algumas tarefas domésticas. Mas, por mais que tentasse, não conseguia tirar Daniel da cabeça. Era como se o proibido estivesse falando mais alto que a razão. Ela sabia que deveria se manter longe dele, mas algo a puxava para mais perto, como um ímã que ela não conseguia resistir. No final da tarde, Daniel chegou em casa mais cedo do que o habitual. Ele parecia cansado, mas sorriu ao ver Sara na cozinha. Oi, princesa. Como foi o seu dia? Ele perguntou, aproximando-se dela. Sara sentiu o coração acelerar. Ela tentou manter a calma, mas a presença dele era avassaladora. Foi tranquilo. Ela respondeu, evitando olhar diretamente para ele. Daniel se inclinou sobre o balcão, ficando tão perto que ela podia sentir o calor do corpo dele. Sabe, eu tenho pensado muito em você, Sara, ele disse, com uma voz suave que fez seus joelhos fraquejarem. Ela não sabia o que dizer. Parte dela queria fugir, mas outra parte queria ficar, descobrir o que aconteceria se ela desse ouvidos ao desejo que sentia. Daniel, isso não está certo, ela murmurou, mas sua voz falhou, sem convicção. Ele sorriu, como se soubesse exatamente o que ela estava sentindo. Às vezes, o que sentimos não precisa fazer sentido, Sara. Só precisa ser real. Antes que ela pudesse reagir, ele se aproximou mais e colocou a mão no rosto dela. Sara sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. Ela sabia que deveria se afastar, mas não conseguia. Em vez disso, ela fechou os olhos, permitindo que o momento a levasse. O beijo foi suave no início, mas logo se tornou mais intenso. Sara sentiu-se perdendo o controle, como se estivesse sendo levada por uma correnteza que não conseguia parar. As mãos de Daniel deslizaram pelo seu corpo, e ela não fez nada para impedi-lo. Era errado, proibido, mas também era excitante de uma maneira que ela nunca havia experimentado antes. Quando eles finalmente se separaram, Sara estava sem fôlego. Ela olhou para Daniel, sentindo uma mistura de culpa e satisfação. Isso não pode acontecer de novo? Ela disse, mas sua voz falhou novamente. Daniel sorriu,
Como se soubesse que ela não estava convencida. Você sabe que quer isso tanto quanto eu, Sara. Não precisa lutar contra isso. Ele saiu da cozinha, deixando-a sozinha com seus pensamentos conflitantes. Sara sentou-se na cadeira, tentando processar o que havia acontecido. Ela sabia que estava se aproximando de um limite perigoso, mas não conseguia evitar a atração que sentia por Daniel. O proibido havia falado mais alto que a razão, e ela não sabia como voltar atrás. Sara passou o resto do dia trancada em seu quarto, evitando qualquer contato com Daniel. Ela tentou se distrair com o celular, os estudos e até mesmo arrumando o quarto, mas nada conseguia tirar os pensamentos sobre ele da sua cabeça. A atração que sentia era como um fogo que não podia ser apagado, e a culpa só fazia com que o desejo parecesse mais intenso. Quando a noite chegou, ela decidiu tomar um banho quente, na esperança de relaxar e limpar a mente. Vestiu uma camisola preta simples, confortável, e se deitou na cama, ainda mexendo no celular. Ela tentou se concentrar em qualquer coisa que não fosse Daniel, mas era inútil. Cada som que vinha do corredor fazia seu coração acelerar, como se ela estivesse esperando por algo que sabia que não deveria acontecer. Foi então que a porta do quarto se abriu lentamente. Sara se assustou, mas não fez nada para impedir que Daniel entrasse. Ele fechou a porta atrás de si e ficou parado por um momento, observando-a. A luz fraca do abajur iluminava o rosto dele, e Sara sentiu um frio na espinha, mas também uma onda de calor que subiu pelo corpo. Daniel se aproximou da cama e sentou ao lado dela. Nenhum dos dois disse nada. O silêncio era pesado, carregado de tensão e desejo. Ele olhou para ela por um momento, como se estivesse esperando uma reação, mas Sara não fez nada para impedi-lo. Em vez disso, ela apenas olhou de volta, sentindo-se presa em um momento que parecia inevitável. Foi então que ele estendeu a mão e começou a acariciar seu rosto. O toque dele era suave, mas firme, e Sara sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela sabia que deveria parar aquilo, que deveria dizer não, mas as palavras não saíram. Em vez disso, ela fechou os olhos, permitindo que o momento a levasse. Daniel se inclinou e começou a beijá-la. O primeiro beijo foi suave, quase hesitante, mas logo se tornou mais intenso. Sara sentiu-se perdendo o controle, como se estivesse sendo levada por uma correnteza que não conseguia parar. Ela se entregou aos beijos dele, as sensações que vinha reprimindo há tanto tempo. Era errado, proibido, mas também era excitante de uma maneira que ela nunca havia experimentado antes. As mãos de Daniel deslizaram pelo seu corpo, e ela não fez nada para impedi-lo. Cada toque, cada beijo, era como uma confirmação de que ela estava finalmente cedendo ao desejo que tanto a atormentava. Ela sabia que isso mudaria tudo, que não haveria volta, mas naquele momento, não conseguia pensar em mais nada além daquela conexão intensa e proibida. Quando eles finalmente se separaram, Sara estava sem fôlego. Ela olhou para Daniel, sentindo uma mistura de culpa e satisfação. Ele sorriu, como se soubesse exatamente o que ela estava sentindo. Você sabe que isso era inevitável, Sara, ele disse, com uma voz suave que fez seu coração acelerar novamente. A noite estava silenciosa, e o quarto de Sara era iluminado apenas pela luz suave do abajur. O ar estava carregado de tensão, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido, deixando apenas os dois ali, envolvidos em um momento que parecia inevitável. Daniel estava sentado na beirada da cama, seus olhos fixos em Sara, que estava deitada, ainda tentando processar o que estava prestes a acontecer. Ele se inclinou lentamente, seus dedos deslizando pela barra da camisola preta que ela vestia. Sara sentiu um arrepio percorrer seu corpo, mas não fez nada para impedi-lo. Em vez disso, ela apenas olhou para ele, seus olhos cheios de uma mistura de medo e desejo. Daniel puxou a camisola delicadamente, revelando seu corpo aos poucos. Sara sentiu-se exposta, mas também incrivelmente viva, como se cada toque dele a fizesse despertar para algo que ela nunca havia experimentado antes. Quando a camisola foi completamente removida, Daniel parou por um momento, admirando-a. Você é tão linda, Sara, ele sussurrou, sua voz rouca de desejo. Ela não respondeu, mas seu corpo tremia levemente, antecipando o que viria a seguir.
Ele começou a explorar seu corpo com as mãos, tocando-a com uma mistura de suavidade e firmeza que a fez sentir-se ao mesmo tempo segura e vulnerável. Seus lábios encontraram os dela novamente, e o beijo foi intenso, carregado de uma paixão que Sarah não sabia que existia dentro dela. Ela se entregou completamente, permitindo que ele a levasse a um lugar onde a razão não importava mais. Daniel desceu devagar, seus lábios deixando um rastro de beijos quentes em seu pescoço, seus ombros, até finalmente alcançar seus seios. Ele os acariciou com as mãos antes de levar um dos mamilos à boca, sugando-o com uma intensidade que fez Sarah gemer baixinho. Ela nunca havia sentido algo assim antes, e a sensação era avassaladora. Seus dedos se enterraram nos cabelos dele, puxando-o mais para perto, como se quisesse que ele nunca parasse. Ele continuou a explorar seu corpo, descendo lentamente, deixando um rastro de beijos e carícias que a deixavam cada vez mais fraca. Quando seus lábios finalmente encontraram a parte mais íntima dela, Sarah sentiu um choque de prazer que a fez arquejar. Ela estava molhada, pronta para ele, e isso só confirmava o quanto ela queria aquilo, o quanto ela precisava daquela conexão. Daniel era experiente, e sabia exatamente como tocá-la, como fazê-la sentir-se como nunca antes. Ele usou a língua e os dedos com uma habilidade que a fez perder o controle completamente. Sarah gemia incontrolavelmente, seus dedos se agarrando aos lençóis enquanto as ondas de prazer a dominavam. Ela nunca havia sentido algo assim antes, e a intensidade do clímax a fez gritar, seu corpo tremendo sob o toque dele. Quando ele finalmente parou, Sarah estava sem fôlego, seu corpo ainda tremendo com os resquícios do prazer. Daniel subiu novamente, deitando-se ao lado dela e puxando-a para perto. Ela se encaixou perfeitamente em seus braços, sentindo-se ao mesmo tempo segura e culpada. Sabia que aquilo era errado, mas também sabia que não poderia negar o que sentia. O quarto estava envolto em um silêncio pesado, quebrado apenas pelos sons suaves da respiração ofegante de Sarah. Seu corpo ainda tremia, extasiado pelo que Daniel havia feito com ela. Cada célula do seu ser parecia estar em chamas, ansiosa por mais, mesmo que sua mente tentasse insistir que aquilo era errado. Ela olhou para ele, seus olhos cheios de uma mistura de desejo e incerteza. Daniel estava ao lado dela, seus dedos traçando leves círculos em sua pele, como se estivesse tentando acalmá-la. Ele sabia que ela nunca havia estado com nenhum homem antes, e isso o deixava ainda mais cauteloso. Sarah, ele sussurrou, sua voz rouca e carregada de emoção. Tem certeza de que é isso que você quer? Eu posso parar se você quiser. Ela hesitou por um momento, sentindo o peso daquela decisão. Sabia que, se dissesse sim, não haveria volta. Mas o desejo que queimava dentro dela era mais forte que qualquer razão. Ela olhou nos olhos dele e, com uma voz trêmula, mas firme, respondeu: sim, eu quero isso. Daniel sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo gentil e possessivo. Ele se posicionou sobre ela, seus corpos tão próximos que ela podia sentir o calor dele contra sua pele. Ele a beijou novamente, devagar, como se quisesse ter certeza de que ela ainda estava com ele. Sarah respondeu ao beijo, seus dedos se agarrando às costas dele, como se precisasse de algo para se segurar. Ele então começou a se mover, devagar, cuidadosamente. Sarah sentiu uma pontada de dor quando ele começou a introduzir seu membro nela, e ela arqueou as costas, seus dedos se enterrando na pele dele. Está tudo bem? Ele perguntou, parando por um momento para dar-lhe tempo para se acostumar. Ela respirou fundo, sentindo a dor se misturar com uma estranha sensação de plenitude. Sim, ela murmurou, sua voz quase um sussurro. Não pare. Daniel obedeceu, movendo-se devagar, permitindo que ela se ajustasse ao seu tamanho. A dor começou a diminuir, substituída por uma onda crescente de prazer que a fez gemer baixinho. Ela nunca havia sentido algo assim antes, e a intensidade da sensação a deixou sem fôlego. Ele continuou a se mover, cada movimento mais confiante à medida que ela se relaxava. Sarah sentiu-se sendo levada por uma onda de prazer que parecia crescer a cada segundo. Seus gemidos ficaram mais altos, mais descontrolados, e ela não conseguia mais pensar em nada além daquela conexão intensa e proibida. Daniel sabia exatamente como tocá-la,
como movimentar-se para maximizar o prazer dela. Ele a beijou novamente, seus lábios roucos de desejo, enquanto suas mãos exploravam seu corpo, acariciando e provocando cada centímetro dela. Sarah sentiu-se perdendo o controle, como se estivesse sendo levada a um lugar onde a razão não importava mais. Quando o clímax finalmente a atingiu, foi como uma explosão de luz e calor. Sarah gritou, seu corpo tremendo incontrolavelmente enquanto as ondas de prazer a dominavam. Daniel segurou-a firme, seus próprios gemidos ecoando no quarto enquanto ele também atingia o clímax. Quando tudo acabou, eles ficaram deitados lado a lado, sem fôlego e suados. Sarah sentiu-se ao mesmo tempo exausta e incrivelmente viva. Ela sabia que havia cruzado uma linha que não poderia ser desfeita, mas também sabia que não poderia negar o que sentia. O proibido havia falado mais alto que a razão, e ela não sabia como voltar atrás, ou melhor, não tinha como voltar atrás. Sarah acordou com o corpo dolorido, cada movimento trazendo à tona lembranças vívidas da noite anterior. A luz do amanhecer entrava suavemente pelas cortinas do quarto, iluminando o espaço que agora parecia carregado de um peso que ela não sabia como carregar. Ela olhou para o lado da cama, onde Daniel havia dormido, mas ele já não estava mais lá. A ausência dele trouxe um alívio momentâneo, mas também uma pontada de culpa que parecia cavar um buraco no seu peito. Ela se levantou devagar, sentindo a dor entre as pernas, um lembrete físico do que havia acontecido. O banheiro parecia um refúgio, e ela entrou, fechando a porta atrás de si. Enquanto a água quente do chuveiro caía sobre seu corpo, Sarah tentou limpar não apenas a sujeira, mas também a confusão que tomava conta de sua mente. O que ela havia feito? Como poderia olhar para sua mãe nos olhos depois daquilo? E Daniel? Como seria a convivência com ele a partir de agora? Sarah vestiu-se rapidamente, escolhendo roupas simples que a ajudassem a se esconder, a se tornar invisível. Ela pegou sua bolsa e saiu de casa antes que Daniel pudesse aparecer. A faculdade era seu refúgio naquele momento, um lugar onde ela poderia tentar se distrair, mesmo que soubesse que os pensamentos a seguiriam por todo o dia. No caminho, ela passou por um café e comprou um café expresso, mas mal conseguiu tomar alguns goles. Suas mãos tremiam levemente, e ela sentia um nó na garganta que não desaparecia. Quando chegou à faculdade, sentou-se em um banco isolado no jardim, tentando organizar os pensamentos. Ela sabia que não poderia contar a ninguém sobre o que havia acontecido. Era um segredo profundo e perigoso, algo que, se descoberto, destruiria tudo ao seu redor. A imagem de Helena, sua mãe, veio à mente, e Sarah sentiu uma onda de culpa tão intensa que quase a fez chorar. Como poderia olhar para ela sabendo o que havia feito com o homem que ela amava? Como poderia conviver com Daniel, sabendo que ele agora carregava um pedaço dela que nunca deveria ter sido dado? Ao longo do dia, Sarah tentou se concentrar nas aulas, mas sua mente vagava constantemente para a noite anterior. Ela se lembrava do toque de Daniel, dos beijos, da maneira como ele a fez sentir-se viva de uma forma que nunca havia experimentado antes. Mas também se lembrava da dor, da culpa, do medo de que alguém descobrisse. Era uma mistura de emoções que a deixava exausta. Quando as aulas terminaram, ela ficou andando pelos corredores da faculdade, sem pressa de voltar para casa. Sabia que, eventualmente, teria que enfrentar Daniel e Helena, mas não estava pronta para isso. Não sabia se algum dia estaria. Ao chegar em casa, Sarah encontrou Helena na cozinha, preparando o jantar. A mãe sorriu ao vê-la, mas Sarah mal conseguia olhar para ela. Oi, querida. Como foi o dia? Helena perguntou, sem perceber a tensão no rosto da filha. Foi normal, Sarah respondeu, evitando o contato visual. Estou cansada. Vou para o meu quarto. Helena pareceu preocupada, mas não insistiu. Tudo bem, querida. Se precisar de algo, estou aqui. Sarah subiu as escadas rapidamente, sentindo-se como se estivesse fugindo. Quando entrou no quarto, trancou a porta atrás de si e sentou-se na cama, respirando fundo. Ela sabia que a vida nunca mais seria a mesma. O segredo que carregava era como uma sombra, sempre presente, sempre ameaçando consumi-la. Naquela noite, enquanto tentava dormir, Sarah olhou para o teto, sentindo o peso do que havia acontecido.
Ela sabia que não poderia voltar atrás, que aquilo mudaria tudo. Mas também sabia que, por mais errado que fosse, aquela noite com Daniel havia despertado algo nela que não poderia ser ignorado. O segredo que carregava permaneceria enterrado, mas não a controlaria. Sarah era mais forte do que isso. Com essa decisão, ela fechou os olhos e dormiu profundamente, pronta para enfrentar um novo dia. Aqui, cada história tem emoção, reviravoltas e muita superação. Então já deixa o like, comenta o que achou e compartilha com os amigos para ninguém perder essas histórias incríveis. Vem fazer parte dessa jornada com a gente.